Olá, minha gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma palavra de Deus pro teu coração. Que essa palavra que não é minha, que é a palavra de Deus, porque está na Bíblia. E toda a palavra de Deus é útil para ensinar, exortar, né, e corrigir. E ela é útil para tua salvação em Jesus. Porque não tá outro santinho que salve. Não há outro Deus que conceda salvação, e não há santinho nenhum, nem padroeiro, nem tudo que o homem inventar de Deus não existe. Deus é a palavra de Deus, escrita. E ele fala com os servos dele quando ele achar melhor e quando ele quiser. Então, Deus ele é tudo na tua vida. Tudo. E o resto é ilusão. E a ilusão às vezes cerca a gente e a gente tem que entender que o mais importante é o que Deus deseja. E o que Deus deseja é que você cumpra a palavra dele na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que não glorifique a si mesmo, né? Nas suas bênçãos. Você tem que compartilhar na sua vida, na vida do seu próximo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para não fazermos nada por vanglória nem por contenda, mas considere-se o próximo superior a si mesmo. Que isso? É você dar valor mais ao próximo, vou fazer para vangloriar. Eu vou escrever uma coisa para me vangloriar. Eu vou escrever uma coisa para me achar, para me aparecer, mostrar os meus talentos ou mostrar uma coisa que Deus me deu. Então, quando tu faz isso, você tá, não, mas eu tô fazendo de bobeira. Não. Você está fazendo uma coisa para se vangloriar, mas você pode estar fazendo sem querer, você pode estar fazendo uma coisa assim dessa. Sem maldade você pode estar fazendo. Mas aí você não está errado diante de Deus. Mas fazer isso, como José fez, né? Contou o sonho dele para os irmãos dele. Acredito que ele não tenha falado de maldade isso. Os irmãos dele sentiam inveja. E o que você tem que sentir não é inveja por uma pessoa receber uma benção. Você deve glorificar a Deus, né? Às vezes eu fico assim, poxa, eu queria ajudar uma pessoa, ajudar alguém a receber uma bênção. E Deus, ele vai lá, ele faz uma coisa melhor para aquela pessoa do que você pode fazer. Então Deus, ele é o dono. Nunca ache que a tua ajuda ela é melhor do que a ajuda que Deus pode dar na sua vida, porque Deus é completo. Ele é um Deus que pode tudo. Ele pode usar quando ele te quiser usar. Então, se você quiser ser muito usado, você tem que aprender a ser humilde, porque se ele te der coisas na sua mão que você se vangloria, se você não tiver com o coração preparado, né, vai receber aquelas bênçãos, como talvez Davi, que primeiro reinou em Hebron apenas e depois, mais tarde, ele reinou em todo Israel. Então Deus, ele tem que ter, você tem que ter um preparo. E ele não vai te dar uma coisa que você vai te destruir. A bênção de Deus enriquece, amigo. Mas tem pessoas que conseguem bênçãos e essas bênçãos a pessoa acaba humilhando os outros. Porque simplesmente não foi trabalhado aquele, não trabalhou no coração a palavra de Deus, recebeu a bênção, Deus dá a vitória, até a pessoas que não são cristãs. Porque se as pessoas tivessem bênçãos só quando fossem cristãs, todo mundo estaria pelas bênçãos, né? E não é pelos sinais, né? Como diz Jesus, né? Não é pelos sinais que você me segue, mas porque eu falei as palavras e vos saciastes. Então a palavra de Deus ela sacia. E quando Deus toca no mundo, o mundo entra em crise, amigo. O diabo se irrita. Quando Deus toca no mundo, há zombaria da palavra de Deus também. Então Deus ele é poderoso para fazer tudo isso aí que está escrito na Bíblia, né? E um fato que você quando receber uma bênção, olha, Deus ele te dá um grande valor na sua vida. E tudo que é teu é abençoado. As pessoas querem tirar tudo que é teu. Tudo que é teu, que Deus te dá na tua mão para cuidar, para fazer algo, para usufruir ou cuidar, seja pessoa, seja qualquer bem, é teu. O diabo quer tirar de você isso que Deus te deu. Então, poxa, caramba, vou tirar isso que Deus deu para ele. Eu vou tirar aquilo que Deus deu para ela. Então o diabo gosta de roubar. E se você der brecha pro diabo, ele consegue retirar a bênção que Deus deu. Como Deus ele deu a terra de Canaã para Israel, quando o povo pecava, Deus avisava.
e o povo não atendia, Deus ele entregava Israel na mão do inimigo. E o inimigo conseguia destruir e fazer mal e causar malefício ao povo de Israel. Então, tudo, tem uma coisa, tudo que Deus te dá, o diabo tem como valioso, que é retirar da tua vida. Tudo quer tomar conta daquilo, quer tomar posse daquilo, quer tirar de você aquilo. E tudo que Deus te dá não é teu, cara, é emprestado. Ele só te dá na tua mão para você cuidar, entendeu? E simplesmente é isso. Então é uma guerra tremenda que Deus que o crente acaba travando. Só que pessoas não são bens materiais, né? Bens materiais não saem de perto de você. Pessoas saem. Então o pastor de uma igreja, ele acaba perdendo pessoas às vezes, mas não porque ele faltou com a responsabilidade dele. Ele simplesmente perdeu pessoas. Que as pessoas se perdem, as pessoas elas não querem escutar a voz de Deus, as pessoas se irritam contra Deus e não querem ser corrigidas, não aceitam correção e ficam distratadas daquelas pessoas rejeitadas diante de Deus. Então o diabo consegue retirar da igreja algumas pessoas que não serviam a ele de verdade. Mas o problema agora de hoje em dia, que as pessoas elas estão da igreja, mas elas não estão convertidas. Então, é como se não valesse nada, você não estivesse fazendo por amor, por ambição, principalmente os líderes de hoje em dia. Fazer por ambição um serviço a Deus é algo ruim. Né? Se você quer ter uma vida com Jesus, você tem que ser semelhante a Ele, para Ele estar perto de você. Se você quer ter uma vida de pecado, de erro, que prejudica os outros, ou uma vida que não obedece à palavra de Deus, você não é semelhante a Deus, você tem que ser santo como Ele é santo, entende? Então tá. Eu vou ler um versículo aqui, uma palavra aqui em Mateus, que é interessante. É a palavra dos lavradores maus, os trabalhadores da vinha do Senhor, que são de um Senhor, né? Que ele, o texto usa como base o Senhor como se fosse Deus. E esses lavradores somos nós, os pecadores, né? O povo de Israel, mais ou menos, né? Que mata aqueles que Deus enviava a eles. E ele envia o filho dele e mata o filho dele para possuir o que é dele. Lembra que eu falei? Tudo que é de Deus, tudo que Deus dá, o diabo quer tirar de você. Então fala aqui, ó, matemos o herdeiro, vinde, matemos e o apoderemos da sua herança. Então tudo que Deus te dá tem um brilho que o diabo quer tirar esse brilho que é teu. Então Deus ele dá na responsabilidade de pastores, pessoas. Ele dá na responsabilidade do pastor finanças para ser cuidadas. E quando a gente se afasta de Deus, se tratando de matéria, tratando de coisas, né, bens, quando a gente se afasta de Deus, a gente pode perder essas bênçãos também. E quando a gente perde pessoas, às vezes a responsabilidade é do pastor, da pessoa, ou às vezes a responsabilidade é da própria pessoa que não quis obedecer a palavra de Deus. E deixa eu ver mais aqui. Cara, já falei isso aqui, que se você ganha uma bênção, se você ganha, você tem algo bom na sua vida, cara, não se acha, pelo amor de Deus, cara. Você tá sendo soberbo, você tá querendo se pôr acima dos outros porque você conseguiu uma bênção. Então, se você quer compartilhar uma coisa, compartilha coisas que não danifiquem os outros para você se achar. Se você se acha, tudo bem, você fica à vontade se achando. Mas se você é humilde, você não precisa dar a palavra com nada que é teu, de se vangloriar para ninguém. Depois estão falando que Deus está no negócio. Você tá fazendo por soberba, tá fazendo para aparecer e humilhar os outros. Por que você está fazendo isso? Isso é digno? Não, claro que não. Então, quem é soberbo perde a graça de Deus. A graça de Deus é favor merecido. Você espanta o Espírito Santo de perto de você. Entendeu? Então eu vou ler aqui a parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos,
enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, a maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Talvez Deus esteja falando de outra nação. Fala na Bíblia que Deus daria ciúmes, talvez, a Israel, oferecendo uma vitória para os gentios, né? Trazendo ciúme. Tanto que Paulo, ele pega para os gentios e os judeus não gostam disso. Eles acham que é uma afronta contra Deus trazer gentios para a casa de Deus, né? Para os templos judaicos, né? Diz-lhe eles: dará afronta morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi rejeitado isso. É maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaceará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-los, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, meu amigo, minha amiga, compartilhe a palavra de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não destrói quem Deus envia como servo. Então, meu amigo, minha amiga, você terá vitória na sua vida se você não fazer mal a outras pessoas de graça, ou se rejeitar as pessoas, ou principalmente servo de Deus, que você rejeita servo de Deus ou servo do diabo. Você tem que rejeitar pessoas que fazem mal a você, não pessoas que fazem bem. Entendeu? E tá aqui a parábola dos lavradores maus. É um vídeo bem rapidinho, não é algo que seja demorado, tá? Que Deus os abençoe. E basta você ser humilde, que a falta de humildade, ela tem pego muita gente. E é triste, né? Que a pessoa acha que ela é vitoriosa quando ela faz um mal ao outro. A pessoa acha que é vitoriosa quando ela tira uma coisa que está sob o controle da outra. Isso se chama roubar. Quando se trata de pessoas, se trata de talvez de ovelhas, ou casamento, ou namoro. Isso se chama adultério. Então, cuidado com o que você está fazendo. Que quando Deus chegar e falar assim: olha, que fará? Que o Senhor fará quando chegar aqueles lavradores maus? O que ele vai fazer? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Então, lavradores maus, cuidado, tá? Cuidado que quando Deus encontrar vocês e o que vocês fazem de mal, Ele vai ter misericórdia de vocês. Acredito que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia na sua vida, saiba ter misericórdia dos outros. Pare de humilhar os outros. Pare de destratar os outros à toa. À toa? Beleza, à toa. Quando Deus te achar, seja você quem for. Se você é homem, se você é mulher, se você é servo ou não. Se você é servo de Deus, meu amigo, pior ainda. Mas como Deus, ele usa qualquer um. Quando quiser, como quiser. O que não pode ser, você pode ser usado é pelo diabo, tá bom? Então vamos ser servos de Deus de verdade, vamos? Vamos compartilhar o que interessa, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, boa tarde, tá? Boa noite, bom dia. Mais uma coisa, tudo que você recebe de Deus, você tem que dar valor. E se você ama pessoas como líder, como pessoa que tem um trabalho secular, você tem que aprender a sofrer e amar essas pessoas. Quando você faz isso, você encontra em Deus algo muito bom, né? Como Davi fazia quando o leão ou o urso vinha arrebatar as ovelhas dele. Matava o leão e o urso. Mas tem ovelha que ela quer ficar na boca do lobo.
Tem ovelha que quer ficar na boca do urso, quer ficar na boca do leão. E ninguém consegue convencer isso, né? A pessoa a se retirar do mundo para vir para Deus. É aí que o pastor não tem responsabilidade alguma daquilo que foi perdido, porque Deus ele tira, ele coloca, mas quando se trata de pessoas, você tem que saber quem você é. Você é de Deus? Você é de Deus? Você serve a Deus? Você escuta servo de Deus? Você escuta servo que ou você adora, traz adoração a seus pastores, ou você exalta muito os seus líderes, né? Que foi o erro dos anjos que caíram junto com Lúcifer. Então, pessoas erram, homens e mulheres erram, somos falhos, entendeu? O problema é que você tem que reconhecer o seu erro e tem que se arrepender e não você se endurecer, né? Quando você ouvir a voz do Senhor, você não endureça o teu coração, não diz na Bíblia? Não endureça, porque nós erramos e vamos sempre errar todo dia. A diferença de nós cristãos, dos cristãos, que eles simplesmente se arrependem. Eles se arrependem. Eles se arrependem. Então, se você quer uma pessoa arrependida dos teus erros, ótimo, bom para você, bom para sua vida com Deus, é isso que deve ser feito mesmo. Mas se você comete muitos erros na vida e você não perdoa o seu próximo, quando chegar assim, o que quando ele vai fazer com você, né? Ele vai te perdoar porque você quer perdão? Saiba dar perdão a outras pessoas. Você quer ser tratado bem? Saiba servir a Deus. Você quer encontrar bom testemunho? Saiba servir a Deus. Você na verdade, ser tratado bem, né? Quando a gente serve a Deus, a gente é tratado muito mal. Quando a gente recebe a Deus, o inimigo causa oposição. Eu não sei se eu falei nesse vídeo. Quando Deus toca no mundo, né? É um mundo entre crise. Quando Deus toca no mundo, não sei se o diabo zomba, mas os servos de Deus eles zombam. Porque parece que não tem graça pro diabo quando as coisas de Deus crescem. Ou assim, o Deus ele é engrandecido, não tem graça pro diabo. Ele simplesmente se enfurece. Mas quando o servo de Deus faz, sempre é zombaria, não adianta, isso é bíblico. Zombavam de Jesus e vão zombar de nós, que nós não somos melhores que Jesus, né? Se fizeram isso ao Senhor, né? Vão fazer com a gente também. Então, pega a instrução aí que você está escutando e você aplica na sua vida. É pro seu benefício isso. Se você não gosta, eu entendo, você pode achar que é mentira. Você escuta alguém que você acredite, então, né? Você tem que acreditar no que, na verdade, que as pessoas falam. Que cada um tem uma particularidade, cada um ela tem uma gosta de exaltar certas pessoas. E não é isso. Se você ama o evangelho, você escuta ele até de uma criança, né? Então, não ame líderes, não ame pessoas, seja quem for, cara, presidente, pelo amor de Deus. Não é isso, não é isso. É você amar o que a pessoa faz de bom. E o que ela faz de mal, você simplesmente, não faz isso, não faz desse jeito. Tem que ter paciência e calma, né? Deus ele não gosta que nós se iremos, né? Principalmente à toa. Então, se você se ira, se revolte com uma coisa que é ruim, ruim. E você apresenta diante de Deus. E não você querer destruir isso. Que nem as pessoas ruins da igreja, elas não vão sair nunca. Vai ter pessoa ruim na igreja. Elas simplesmente só não podem estar por cima da liderança, que vai contaminar o resto das pessoas, entendeu? Então, pessoas ruins vai ter sempre. Deus ele comia e almoçava com pecadores, né? Ele só não fazia o que eles faziam. Deus veio para os pecadores, sabia? Somos nós os pecadores. Deus veio para pecadores. Deus não veio para santos. Deus ele veio para quem, quando fala na Bíblia que Deus não veio para os sãos, está falando dos anjos. Ele não veio para os anjos. Ele veio para nós pecadores, né? E veio salvar o que se havia se perdido. Então, é isso. Essa é a palavra de Deus aí de hoje. E dos lavadores maus. O que ele vai fazer com os lavadores maus? Ele vai acabar com os lavadores maus. Porque Deus enviou pessoas, né? Para receber os seus frutos, a recompensa, né? Essa aí é a parábola de Mateus. Perdão, amiga, eu não falei, amiga. Eu não falei um número, né? É Mateus 21, de 33 a 46. A parábola dos lavadores maus, tá? Aqui, ó. É essa parábola aí, meu garoto, minha garota, tá? Deus abençoe. Fique na paz, tá? Boa tarde, boa noite, bom dia.